Existe um tipo de idolatria que a maioria dos cristãos pratica todos os dias sem perceber. Não é imagem de barro, não é estátua de pedra, é algo que você ama, que ocupa seu tempo, que domina suas decisões, mas você ainda chama isso de vida normal. Uma advertência profética antiga revelou que o perigo real nunca foi o ídolo visível. O perigo está no que você colocou no centro sem dar nome de Deus. Algo roubou o lugar que pertence só a Ele e você ainda não viu. Neste vídeo, você vai descobrir quais ídolos ocultos estão substituindo Deus na sua vida agora. Você acorda, ora, lê a Bíblia, vai trabalhar, cuida da família, frequenta a igreja. Tudo parece certo. Tudo parece espiritual, mas existe algo no centro da sua vida que não deveria estar lá. E você ainda não deu nome a isso. Não é pecado visível, não é transgressão aberta. É algo que você ama, que domina seu tempo, que decide por você, mas você ainda chama de vida normal. E enquanto isso permanece no lugar errado, Deus continua sendo visitado, honrado, lembrado, mas não adorado de verdade. Neste vídeo, vamos falar sobre os ídolos ocultos que estão substituindo Deus na vida de milhares de cristãos sinceros, incluindo adventistas fiéis, pastores dedicados, membros ativos, ídolos que não têm rosto, não têm altar, mas ocupam o trono do coração. Antes de continuar, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos alertas. E se este conteúdo tocar seu coração, deixe nos comentários: Senhor, quero te dar o primeiro lugar de verdade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Essa não é uma mensagem para julgar ninguém. É um convite ao reavivamento real, ao exame sincero do coração, à entrega que liberta. Porque idolatria não é só curvar-se diante de uma imagem. Idolatria é colocar qualquer coisa, por melhor que seja, no lugar que pertence só a Deus. E quando uma autora cristã do século XIX escreveu sobre esse perigo, ela não estava falando de templos pagãos ou estátuas de ouro. Ellen White estava alertando sobre o coração dividido, sobre a aparência de fé com o centro fora de Deus, sobre a religião sem presença, sobre a idolatria silenciosa que se instala dentro da própria igreja. Ela viu que o maior risco não vem de fora, vem de dentro. Vem da vida normal, que nunca foi examinada à luz da eternidade. Vem do apego que chamamos de bênção, da ambição que chamamos de sabedoria, do controle que chamamos de responsabilidade. Vem de tudo aquilo que rouba de Deus o primeiro lugar sem fazer barulho. E o pior, você pode estar vivendo isso agora, neste momento, e ainda acreditar que está tudo bem. Então respire fundo, silencie o coração e permita que o Espírito Santo fale com você nos próximos minutos. Porque talvez você descubra que o ídolo que precisa cair não está em lugar nenhum, está dentro de você. Quando a Bíblia fala de idolatria, a maioria das pessoas imagina um povo antigo curvado diante de uma estátua de ouro, templos pagãos em montanhas distantes, altares de pedra onde o fogo ardia e o sangue corria. E é verdade, isso foi idolatria. Mas idolatria nunca foi apenas sobre o objeto visível, nunca foi só sobre a imagem que se vê. Sempre foi sobre o coração invisível, sobre aquilo que você ama mais, que você busca primeiro, que você obedece sem questionar, que governa suas decisões, mesmo quando você não percebe. O apóstolo Paulo foi direto ao ponto quando disse que a avareza é idolatria. E ele não estava falando de templos ou altares pagãos, estava falando de prioridades. De onde você deposita sua confiança, sua esperança, sua segurança, seu descanso emocional. Ellen White entendeu isso com uma clareza profunda quando escreveu que qualquer coisa, por mais legítima que seja, pode se tornar um ídolo se ocupar o lugar de Deus no coração.
Não precisa ser algo ruim, algo proibido, algo condenado pela igreja. Pode ser algo bom, algo necessário, algo que todos ao seu redor aprovam, mas que você colocou no centro da sua vida, no trono do seu coração, no lugar onde só Deus deveria estar. Idolatria é quando você diz que Deus é o primeiro, mas suas decisões, seu tempo, suas emoções, suas escolhas e suas reações provam o contrário. É quando você ora pedindo direção, mas vive como se a resposta dependesse de outra fonte, de outra segurança, de outro poder. E o mais perigoso de tudo é que você pode fazer tudo certo por fora e estar completamente dividido por dentro. Você pode frequentar todos os cultos, conhecer todas as doutrinas, pregar com unção, cantar com fervor, servir com dedicação, dizimar com fidelidade e ainda assim ter o coração em outro lugar, adorando o outro Deus sem nem saber o nome dele, porque idolatria de verdade não é o que você faz no sábado de manhã quando está na igreja cercado de irmãos. Não é o discurso que você repete, não é a aparência que você mantém. É o que governa você de segunda a sexta, quando ninguém está olhando, quando a pressão aperta, quando a tentação chega. É onde sua mente corre quando está em silêncio. É o que domina seus pensamentos antes de dormir. É aquilo que você não consegue largar, mesmo sabendo que deveria, mesmo sentindo que está errado. Jesus disse algo que deveria nos fazer parar por completo. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele não perguntou o que você diz que ama, não pediu uma declaração bonita, não quis ouvir um testemunho ensaiado. Ele revelou uma lei espiritual, o que você valoriza de verdade, o que você protege com mais cuidado, o que você persegue com mais força. Isso tem o seu coração. Isso é o seu Deus real. E talvez, neste exato momento, você precise parar tudo, silenciar a alma e perguntar com a honestidade mais brutal que você conseguir: o que realmente governa minha vida? O que decide por mim quando estou cansado? O que me tira a paz quando ameaça ir embora? O que eu busco antes de buscar a Deus? Porque se a resposta sincera não for Deus, então é outra coisa. E essa outra coisa, por mais bonita que pareça, por mais aceita que seja, por mais normal que todos digam que é, essa coisa tem um nome bíblico: ídolo. E esse ídolo pode estar tão perto de você, tão integrado à sua rotina, tão aceito pela sua mente, que você nunca imaginou que ele estava ali, ocupando o lugar mais sagrado da sua existência, roubando de Deus a adoração que só Ele merece. Nenhum ídolo entra pela porta da frente gritando que veio roubar o lugar de Deus. Ele entra quieto, disfarçado de necessidade, de sabedoria, de cuidado legítimo, de responsabilidade natural. Ele não chega dizendo: me adore. Ele chega dizendo: me organize, me proteja, cuide bem de mim. E você cuida, porque parece certo, porque todo mundo faz, porque ninguém questiona. Aos poucos, sem alarme, sem sinal vermelho, aquilo que era apenas uma parte da sua vida começa a dominar suas decisões, seus horários, seus pensamentos, sua paz. E quando você percebe, já não consegue mais viver sem aquilo, já não consegue mais descansar se aquilo estiver ameaçado. Ellen White alertou que a idolatria moderna não se manifesta em templos visíveis, mas em corações divididos, em mentes que dizem servir a Deus, mas vivem escravizadas a outros senhores. Ela viu que o perigo real não vem de fora da igreja, vem de dentro da rotina cristã, vem daquilo que você nunca examinou porque parece tão normal, tão necessário, tão parte da vida que dispensar seria loucura. O ídolo se instala exatamente aí, nesse espaço do óbvio, do todo mundo faz assim, do isso não tem nada de errado. E realmente não tem nada de errado até o momento em que aquilo passa a governar você, em vez de Deus. Pense bem,
Quantas vezes você já cancelou um momento com Deus porque tinha algo mais urgente para resolver? Quantas vezes a oração ficou para depois porque o trabalho não podia esperar? Porque o celular tocou? Porque uma preocupação ocupou sua mente inteira? Não estamos falando de emergências reais. Estamos falando de prioridades diárias que se repetem tanto que viraram o padrão da sua vida espiritual. Deus fica em segundo plano, não porque você decidiu isso conscientemente, mas porque outras coisas gritam mais alto, exigem mais atenção, prometem mais resultado imediato. E aos poucos, sem declaração formal, sem ritual visível, você entregou o centro da sua vida para outra fonte. O mais assustador nisso tudo é que você pode continuar orando, lendo a Bíblia, participando da igreja, mantendo todas as formas externas de piedade enquanto o ídolo cresce silenciosamente por dentro. Você diz amém nos cultos, levanta a mão nos louvores, testemunha da bondade de Deus, mas quando chega a segunda-feira e a vida aperta de verdade, é para outro lugar que você corre primeiro. É na conta bancária que você busca segurança, é na aprovação das pessoas que você encontra valor, é no controle absoluto das circunstâncias que você tenta descansar. Deus está lá, sim, mas como coadjuvante, como ajudante, como recurso emergencial, quando tudo mais falha. E isso não acontece de uma hora para outra, não acontece por uma decisão consciente de abandonar a Deus. Acontece em pequenas escolhas diárias que parecem inofensivas, em pequenos desvios que ninguém nota, em pequenas concessões que você justifica com facilidade. Acontece quando você diz, só dessa vez, só até resolver isso. Só enquanto a situação está difícil. E o provisório vira permanente, o emergencial vira estrutural, o excepcional vira rotina. Até que um dia você olha para a sua vida e percebe que Deus ocupa apenas as bordas, apenas os momentos que sobram, apenas o espaço que nada mais quis ocupar. O ídolo se instalou sem cerimônia, sem aviso, sem que você percebesse a troca que estava fazendo. E agora ele está aí, exigindo de você aquilo que só Deus merecia. Sua mente, seu tempo, sua confiança, seu primeiro pensamento, sua última esperança, seu descanso mais profundo. Exatamente por isso que são tão perigosos. Eles entram com aprovação geral, se escondem atrás de valores corretos e dominam o coração sem que ninguém questione. O dinheiro é um deles, não o dinheiro em si, mas a confiança silenciosa que você deposita nele, a segurança que só ele parece dar, a paz que só vem quando a conta está cheia. Você pode ir à igreja todos os sábados, devolver o dízimo fielmente, cantar sobre a provisão de Deus com lágrimas nos olhos e ainda assim viver aterrorizado com a possibilidade de perder seu padrão de vida, sua estabilidade financeira, seu conforto material. E quando a escolha chega, quando é preciso decidir entre obedecer a Deus ou preservar a segurança financeira, é o dinheiro que decide. Não porque você planejou isso, não porque você é ganancioso, mas porque em algum momento, sem perceber, você transferiu para o dinheiro a confiança que deveria estar só em Deus. Ellen White foi clara ao dizer que o amor ao dinheiro é uma das formas mais comuns e mais aceitas de idolatria dentro da própria igreja, porque ele se disfarça de prudência, de responsabilidade, de cuidado com a família. Outro ídolo moderno aceitável é o status, a reputação, a imagem que você construiu e que agora precisa defender a todo custo. Você quer ser visto como alguém bem-sucedido, admirado, respeitado, relevante. E não há nada de errado em ser uma pessoa íntegra que conquista respeito genuíno. O problema é quando você não consegue mais obedecer a Deus se isso custar sua imagem, quando você esconde suas lutas para manter a aparência, quando você diz o que as pessoas querem ouvir em vez do que Deus mandou falar.
A opinião dos outros se torna o seu norte. A aprovação humana vira sua fonte de valor. E Deus fica em segundo plano porque desagradá-lo é suportável. Mas desagradar as pessoas é insuportável. O conforto também virou um Deus silencioso em muitas vidas cristãs. A busca incessante por uma vida sem dor, sem risco, sem sacrifício, sem incômodo. Você organiza tudo para evitar o desconforto, foge de tudo que exige renúncia, recusa tudo que pede esforço além do razoável. E quando Deus chama para algo que vai te custar conforto, você hesita, adia, negocia, encontra desculpas teológicas para justificar a recusa. Não é preguiça, não é rebeldia declarada. É apenas que o conforto se tornou inegociável e qualquer coisa que ameace essa zona segura, mesmo que venha de Deus, é automaticamente rejeitada ou adiada indefinidamente. E talvez o ídolo mais aceito de todos seja o controle, a necessidade de saber tudo, planejar tudo, prever tudo, dominar cada variável da sua vida. Você diz que confia em Deus, mas vive ansioso, desesperado, tentando segurar todas as pontas, incapaz de descansar enquanto algo escapa do seu domínio. A fé verdadeira exige entrega, exige soltar, exige confiar sem ver, mas você não consegue. Precisa ter certeza, precisa ter garantias, precisa estar no controle. E quando Deus pede que você confie sem entender, você trava. Porque abrir mão do controle parece morte, parece loucura, parece perigo insuportável. Esses ídolos não fazem barulho, não causam vergonha, não são denunciados nos púlpitos. Mas eles estão aí roubando de Deus a confiança, a obediência, o primeiro lugar, o descanso do seu coração. E enquanto eles reinam, você pode ter toda a religião do mundo e ainda assim não ter Deus de verdade. Talvez o tipo mais traiçoeiro de idolatria seja aquele que nasce de algo que Deus mesmo deu, algo bom, santo, necessário, mas que em algum momento deixou de ser uma bênção para se tornar o centro de tudo. A família é um exemplo perfeito disso. Deus criou a família, abençoou a família, ordenou que cuidássemos da família. Mas quando a família ocupa o lugar de Deus, quando você é incapaz de obedecer ao chamado divino porque contraria os planos familiares, quando você ama seus filhos mais do que ama o Criador deles, a bênção virou ídolo. E o pior é que ninguém vai te condenar por isso, pelo contrário, vão te elogiar como alguém dedicado, responsável, amoroso. Jesus foi radical quando disse que quem ama pai ou mãe mais do que a ele não é digno dele. Não era crueldade, era clareza. Ele estava mostrando que até os relacionamentos mais sagrados podem se tornar ídolos se ocuparem o trono do coração. Ellen White escreveu sobre mães que amavam seus filhos com um amor idólatra, que colocavam os desejos e caprichos das crianças acima da vontade de Deus, que ensinavam religião, mas viviam em função de agradar a prole. Ela viu que esse amor distorcido não protegia as crianças. Na verdade, as prejudicava espiritualmente, porque ensinava desde cedo que existe algo mais importante que Deus. E as crianças cresciam sem reverência, sem limites, sem o temor do Senhor, porque em casa outro Deus reinava, a vontade delas mesmas. O trabalho é outro exemplo clássico. Trabalhar é bíblico, é digno, é necessário. Deus nos criou para trabalhar, para produzir, para contribuir. Mas quando o trabalho define seu valor, quando você mede sua vida pelo que conquista profissionalmente, quando não consegue descansar porque sempre há mais para fazer, mais para provar, mais para alcançar, então o trabalho deixou de ser vocação e virou idolatria. Você sacrifica sua saúde, sua família, seu tempo com Deus, tudo em nome de uma carreira que promete realização, mas nunca entrega paz verdadeira. E
Você justifica dizendo que está provendo, que está sendo responsável, que está honrando seus compromissos, mas a verdade é que você está servindo a outro senhor. Até o ministério pode virar um ídolo. Sim, servir a Deus na igreja, pregar, ensinar, liderar, tudo isso é santo e necessário. Mas quando sua identidade depende do ministério, quando você não consegue dizer não porque precisa ser visto como indispensável, quando você serve mais para ser reconhecido do que para glorificar a Deus, então o ministério virou seu Deus. Você pode estar queimando sua vida em atividades religiosas, enquanto seu relacionamento pessoal com Deus esfria, murcha, morre por dentro. Você conhece a Bíblia para ensinar outros, mas não medita nela para alimentar sua própria alma. Você ora em público com eloquência, mas em secreto sua oração é vazia, mecânica, superficial. Até a saúde, algo tão importante, pode se tornar um ídolo quando você vive obcecado, quando cada decisão gira em torno do corpo perfeito, da longevidade máxima, do controle absoluto sobre cada nutriente que entra. Não estamos falando de cuidado saudável, estamos falando de adoração, de medo, de escravidão mental. Quando você não consegue descansar porque comeu algo errado, quando julga os outros pela alimentação deles, quando sua paz depende do número na balança, então a saúde deixou de ser mordomia e virou ídolo. E Deus, que criou seu corpo e prometeu sustentá-lo, foi substituído por uma dieta, por um estilo de vida, por um padrão humano de perfeição. O que torna esses ídolos tão perigosos é que eles são bons em si mesmos. Não são vícios, não são pecados grosseiros, não são transgressões óbvias. São dádivas de Deus que foram elevadas ao lugar de Deus. E enquanto eles reinam, você pode até parecer piedoso, dedicado, zeloso, mas por dentro o trono está ocupado pela criatura, não pelo Criador. Ellen White viveu em uma época diferente, mas escreveu sobre um problema eterno. O coração dividido entre Deus e o mundo, a alma que tenta servir a dois senhores, a vida cristã que mantém a forma, mas perdeu o poder. Ela viu ao redor dela pessoas que professavam fé, que guardavam o sábado, que conheciam as doutrinas, mas viviam com o coração apegado às coisas terrenas, aos prazeres passageiros, às ambições mundanas. E ela alertou com uma clareza que incomoda até hoje. É possível ter o nome no hall de membros e o coração no mundo. É possível cantar hinos enquanto adora ídolos invisíveis. É possível frequentar a igreja enquanto serve a outros deuses no restante da semana. Ela escreveu que o amor ao mundo é uma das maiores ameaças à verdadeira espiritualidade. Não porque o mundo em si seja necessariamente mau, mas porque ele oferece substitutos sedutores para aquilo que só Deus pode dar. O mundo oferece prazer no lugar de alegria, distração no lugar de paz, aceitação no lugar de identidade em Cristo. E esses substitutos funcionam por um tempo. Eles aliviam a dor momentaneamente, eles preenchem o vazio temporariamente, mas nunca satisfazem de verdade, nunca curam a raiz, nunca entregam o que prometem. E quanto mais você busca no mundo aquilo que só Deus pode dar, mais vazio você fica, mais dependente você se torna, mais longe de Deus você se afasta. Ellen White foi especialmente dura com o amor ao dinheiro e ao luxo dentro da igreja. Ela viu irmãos que professavam fé na volta de Jesus, mas viviam acumulando riquezas, comprando terras, construindo impérios financeiros como se fossem ficar aqui para sempre. Ela viu a contradição entre o discurso profético e a prática materialista, entre a pregação da renúncia e a vida de conforto excessivo. E ela não estava condenando a prosperidade honesta ou o trabalho árduo, ela estava denunciando o apego, a idolatria do ter, a ilusão de que segurança vem de bens materiais e não de Deus.
Ela alertou que muitos perderão a vida eterna não por negar a Deus abertamente, mas por amá-lo menos do que amam suas posses, seu status, seu conforto. Mas o amor ao mundo que Ellen White denunciou não se limita ao materialismo. Ela também escreveu sobre a busca obsessiva por entretenimento, por diversão constante, por estímulos que anestesiam a consciência e distraem a mente das coisas eternas. Ela viu que o problema não era necessariamente o tipo de entretenimento, mas o domínio que ele exercia sobre as pessoas, o tempo que roubava, a energia que consumia, a frieza espiritual que produzia. Quando você precisa de entretenimento para escapar da realidade, quando não consegue ficar em silêncio porque seus próprios pensamentos te assustam, quando Deus parece entediante comparado às telas e aos estímulos artificiais, então o entretenimento virou seu Deus, virou seu refúgio, virou o lugar onde você busca consolo em vez de buscá-lo em Cristo. Ela também alertou sobre o ídolo da opinião pública, o medo de ser diferente, a pressão para se conformar aos padrões do mundo mesmo dentro da igreja. Quantos cristãos vivem atormentados pelo que os outros vão pensar, incapazes de obedecer a Deus plenamente, porque isso os tornaria estranhos, radicais, exagerados aos olhos da maioria. A pressão social se torna mais forte que a voz de Deus. A aceitação do grupo vale mais que a aprovação divina, e a fé verdadeira é substituída por uma religiosidade comportada, aceitável, que não incomoda ninguém e não transforma nada. Ellen White chamou isso de conformidade com o mundo e disse que era um dos sinais mais claros de um coração que não pertence totalmente a Deus. O amor ao mundo que ela denunciou não é sobre localização geográfica ou envolvimento social. É sobre lealdade do coração. É sobre onde você deposita sua esperança final. É sobre o que governa suas escolhas quando ninguém está vendo. E a pergunta que ela deixou para cada um de nós permanece atual. Seu coração pertence a Deus ou ao mundo? Porque não dá para pertencer aos dois. Como você sabe se algo na sua vida deixou de ser uma bênção e virou um ídolo? Existem sinais práticos, comportamentos reveladores que mostram quando você cruzou a linha invisível entre aproveitar uma dádiva de Deus e adorá-la no lugar dele. O primeiro sinal é simples, mas devastador. Aquilo rouba seu tempo com Deus de forma constante e você sempre encontra uma justificativa. Não é que você decidiu parar de orar ou de ler a Bíblia, é que sempre tem algo mais urgente, algo que não pode esperar, algo que exige sua atenção imediata, e com o tempo, Deus vai ficando para depois, para quando sobrar tempo, para quando a vida acalmar. Mas esse momento nunca chega porque o ídolo sempre grita mais alto. O segundo sinal é que aquilo controla sua paz emocional de uma forma que Deus não controla mais. Quando aquela coisa está bem, você está bem, mesmo que sua vida espiritual esteja um caos. Quando aquela coisa está ameaçada, você entra em pânico, perde o sono, vive ansioso, mesmo que Deus esteja no controle. Seu humor, sua tranquilidade, seu senso de segurança dependem daquilo, não de Deus. Você pode até orar pedindo paz, mas a paz só vem quando o ídolo está seguro, quando a conta está cheia, quando o relacionamento está estável, quando o trabalho está garantido, quando as pessoas te aprovam. Deus virou um acessório emocional, o ídolo virou a fundação. O terceiro sinal é que você não consegue obedecer a Deus quando a obediência ameaça aquilo. Deus pede algo que vai te custar dinheiro e você hesita. Deus pede algo que vai te custar reputação e você negocia. Deus pede algo que vai te custar conforto e você adia indefinidamente. Não é rebeldia consciente, é apenas que existe algo mais importante que a vontade de Deus. Algo que você não está disposto a perder, algo que virou inegociável. E sempre que surge um conflito entre obedecer a Deus e preservar o ídolo,
o ídolo vence. Você encontra desculpas teológicas, justificativas racionais, conselhos de pessoas que concordam com você, mas no fundo, você sabe, está escolhendo outra coisa no lugar de Deus. O quarto sinal é que aquilo domina seus pensamentos de uma forma obsessiva. É a primeira coisa que você pensa ao acordar, é o que ocupa sua mente durante o dia, é o que te tira o sono à noite. Você planeja, calcula, se preocupa, fantasia, tudo girando em torno daquilo. E quando tenta orar, sua mente voa para lá. Quando tenta ler a Bíblia, seus pensamentos escapam. Quando está no culto, você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente, porque sua cabeça está em outro lugar. O ídolo dominou sua mente de tal forma que você perdeu a capacidade de focar em Deus, de meditar nas coisas do alto, de desejar a presença dele acima de tudo. O quinto sinal é que você justifica comportamentos que sabe que estão errados porque o ídolo exige. Você mente para proteger sua reputação, trapaceia para garantir seu sucesso financeiro, manipula para manter o controle, sacrifica pessoas para preservar sua ambição. E cada vez que faz isso, você sente um incômodo, uma voz interna dizendo que está errado. Mas você abafa, racionaliza, minimiza, porque o ídolo precisa ser alimentado, precisa ser protegido, precisa ser servido, mesmo que isso signifique trair sua própria consciência e entristecer o Espírito de Deus. Se você se reconheceu em algum desses sinais, não entre em desespero, mas também não ignore. Reconhecer o ídolo é o primeiro passo para quebrá-lo. E Deus está esperando não para te condenar, mas para te libertar, para te ensinar de novo o que é adorar somente a Ele, o que é descansar somente nele, o que é viver com o coração inteiro, sem divisão, sem competição, sem senhores paralelos. Existe uma forma de idolatria que é especialmente perigosa porque se esconde dentro da própria religião, dentro das atividades sagradas, dentro do serviço a Deus. É possível transformar a própria fé em um ídolo, usar Deus como meio para alcançar outros fins, servir não por amor, mas por interesse, obedecer não por devoção, mas por medo ou manipulação. E o mais assustador é que essa idolatria religiosa pode coexistir com uma vida externamente impecável, com doutrina correta, com frequência perfeita, com participação ativa em tudo que a igreja oferece. Por fora, tudo certo. Por dentro, o coração está longe, está morto, está servindo a si mesmo enquanto usa o nome de Deus. Jesus confrontou isso nos fariseus. Eles conheciam a lei de cor, jejuavam, oravam em público, pagavam dízimo até das ervas do quintal. Mas seus corações estavam cheios de orgulho, hipocrisia e amor próprio. Eles usavam a religião para se sentirem superiores, para ganharem status, para controlarem os outros, para alimentarem o ego. Deus não era o fim, era o meio. A obediência não era adoração, era performance. E Jesus foi implacável ao denunciar isso, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Ellen White ecoou esse alerta quando escreveu que muitos na igreja professam servir a Deus, mas na verdade servem a si mesmos, usam a religião como plataforma de autopromoção, como escudo de respeitabilidade, como ferramenta de manipulação. Você pode estar tão ocupado servindo a Deus que esqueceu de conhecê-lo. Pode estar tão envolvido nas atividades da igreja que não tem mais tempo para a comunhão pessoal com Ele. Pode pregar, ensinar, liderar, organizar, mas por dentro estar espiritualmente vazio, funcionando no piloto automático, repetindo fórmulas que perderam o significado, fazendo certo pelos motivos errados. E ninguém percebe porque os resultados estão aparecendo, as pessoas estão sendo alcançadas, os projetos estão avançando, mas Deus vê o coração e sabe que você está servindo a outro Deus.
sua própria necessidade de ser importante, de ser reconhecido, de ser necessário, de ser validado. Outra forma sutil de idolatria religiosa é quando você transforma a doutrina em Deus. Você conhece todas as verdades, defende todas as posições corretas, ganha todos os debates teológicos, mas não tem amor, não tem compaixão, não tem a presença viva de Cristo habitando em você. A doutrina deixou de ser o caminho para conhecer a Deus e virou um fim em si mesma, virou motivo de orgulho intelectual, virou arma de divisão e condenação. Você está certo, mas está frio. Tem luz, mas não tem calor. Conhece a verdade, mas não conhece o autor da verdade de forma pessoal, íntima, transformadora. Até a busca por santidade pode virar idolatria quando se transforma em autojustiça, quando você mede seu valor pelo seu desempenho espiritual, quando vive atormentado tentando ser perfeito pelas próprias forças, quando olha para os outros com desprezo, porque eles não são tão dedicados quanto você. Você esqueceu que santidade é obra de Deus em você, não sua obra para impressionar a Deus. Esqueceu que a graça vem, primeiro, que a transformação é dom, que o esforço humano sem dependência divina é apenas legalismo travestido de piedade. E no fim, você não está adorando a Deus, está adorando sua própria capacidade de obedecer, sua própria força de vontade, sua própria imagem de cristão exemplar. Ellen White alertou sobre esse perigo com palavras duras. É possível ter uma forma de piedade, mas negar o poder dela. É possível parecer santo por fora e estar morto por dentro. É possível enganar a todos, menos a Deus. E a única solução é quebrar o ídolo religioso, rasgar as máscaras, confessar a hipocrisia, voltar ao básico do Evangelho que é Cristo e somente Cristo, não seus méritos, não suas conquistas, não sua reputação religiosa, mas a graça imerecida que salva pecadores reais, não santos de fachada. Paralisante de perder algo, de sofrer, de falhar, de ser rejeitado, de ficar vulnerável. Esse medo se infiltra tão profundamente que passa a ditar cada decisão, cada escolha, cada movimento. E quando você vive governado pelo medo, você não está vivendo em fé, você não está confiando em Deus, você está adorando o próprio medo, obedecendo a Ele como se fosse seu Senhor absoluto. Você deixa de fazer o que Deus mandou porque tem medo das consequências, deixa de falar a verdade porque tem medo da rejeição, deixa de arriscar porque tem medo de perder o controle. Ellen White escreveu sobre o medo de perder bens materiais, sobre como esse medo impede muitos de obedecerem completamente a Deus, de darem com generosidade, de confiarem na provisão divina. Ela viu pessoas que professavam crer que Deus supre todas as necessidades, mas viviam aterrorizadas com a possibilidade de não ter o suficiente, de perder o padrão de vida, de enfrentar dificuldades financeiras. E esse medo se tornava maior que a fé, mais real que as promessas de Deus, mais poderoso que a voz do Espírito Santo. O medo decidia, não Deus. O medo comandava, não a fé. E a vida inteira era construída em torno de evitar aquilo que se temia, não de buscar aquilo que Deus ordenava. Há também o medo da opinião alheia, do julgamento das pessoas, da rejeição social. Você sabe o que Deus está pedindo, sabe o que é certo, mas tem medo de ser incompreendido, de ser criticado, de ser excluído, de ser chamado de radical, de fanático, de exagerado. E esse medo é tão forte que você silencia a voz de Deus dentro de você, nega a convicção do Espírito, escolhe a aceitação humana em vez da aprovação divina. Você adapta sua fé para caber nos padrões da maioria, suaviza a mensagem para não ofender ninguém, esconde suas convicções para ser aceito. E nisso tudo, o medo virou seu Deus, sua bússola moral, seu guia de vida.
O medo do sofrimento também se torna um ídolo quando você organiza toda a sua existência para evitar dor, para fugir de qualquer desconforto, para garantir uma vida sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia. Jesus foi claro: quem quiser segui-lo precisa tomar a cruz diariamente, precisa negar a si mesmo, precisa estar disposto a perder a própria vida para ganhá-la de verdade. Mas quando o medo do sofrimento domina, você rejeita qualquer chamado que envolva dor, qualquer obediência que custe caro, qualquer fé que exija mais do que você está confortável em dar, e vive uma fé morna, segura, controlada, que nunca te leva além da zona de conforto, porque o medo não permite. Ellen White também falou sobre o medo da morte, sobre como ele escraviza aqueles que deveriam viver em liberdade pela esperança da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte e libertou todos que viviam escravizados pelo medo de morrer. Mas quantos cristãos vivem apavorados, fazendo tudo para prolongar a vida terrena como se fosse a única ou que existe, incapazes de descansar na promessa da vida eterna, incapazes de viver com ousadia porque o medo da morte paralisa cada passo de fé. O medo roubou a esperança, roubou a coragem, roubou a liberdade que Cristo ofereceu. A libertação do medo ídolo só vem quando você encara de frente aquilo que te apavora e escolhe confiar em Deus, mesmo assim. Quando você solta o controle, aceita a possibilidade de perder, se dispõe a sofrer se necessário, arrisca a rejeição por amor à verdade, encara a morte como passagem e não como fim, porque o oposto do medo não é coragem humana, é fé verdadeira. E fé verdadeira expulsa o medo do trono, destrona o ídolo, devolve a Deus o lugar que sempre foi dele, o de Senhor absoluto sobre tudo, inclusive sobre seus medos mais profundos, que Deus deu a cada pessoa. Estamos falando da adoração sutil de si mesmo, da vida que gira inteiramente em torno dos próprios desejos, das próprias vontades, dos próprios planos, como se você fosse o centro do universo e Deus existisse para servir aos seus propósitos. Essa idolatria do eu é tão comum, tão aceita, tão incentivada pela cultura moderna que muitos nem percebem que estão praticando-a. Você ora, mas só pede o que quer. Você lê a Bíblia, mas só procura versículos que confirmem o que já decidiu. Você segue a Deus, mas só até onde não contraria seus interesses. Ellen White escreveu extensamente sobre o eu como o maior obstáculo à verdadeira espiritualidade. Ela viu que o problema central do pecado não é apenas desobediência externa, mas a entronização do eu no lugar de Deus, a recusa de render à vontade própria, a insistência em ser autônomo, autodeterminado, autocentrado. E ela alertou que muitos tentam servir a Deus sem morrer para si mesmos, sem crucificar o eu, sem submeter cada pensamento, cada desejo, cada ambição ao senhorio de Cristo. O resultado é uma fé superficial, instável, que funciona enquanto Deus está concordando com você, mas desmorona no momento em que Ele pede algo que contraria sua vontade, que fere seu orgulho, que exige renúncia real. O eu ídolo se manifesta de formas variadas, mas todas igualmente destrutivas. Tem o eu que exige conforto, que recusa qualquer chamado que envolva sacrifício, que quer servir a Deus, mas sem abrir mão de nada, sem sair da zona segura, sem pagar preço nenhum. Tem o eu que exige reconhecimento, que só serve se for visto, que só obedece se houver plateia, que mede o valor do serviço pelo aplauso que recebe. Tem o eu que exige sempre estar certo, que não suporta ser corrigido, que prefere defender uma posição errada a admitir que errou, que transforma cada desacordo em guerra pessoal, porque questionar sua opinião é questionar seu valor. Tem também o eu que exige que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo, segundo seus critérios. Você até diz que quer a vontade de Deus,
mas na verdade quer que a vontade de Deus coincida com a sua. Você ora pedindo direção, mas já decidiu o caminho e só quer que Deus abençoe sua escolha. Você busca sabedoria, mas só aceita conselhos que confirmem o que você já quer fazer. E quando Deus não se curva aos seus planos, quando Ele permite coisas que você não entende, quando Ele demora mais do que você considera razoável, você questiona, reclama, se afasta, porque o eu não aceita um Deus que não obedeça às suas expectativas. A morte do eu é o chamado mais difícil e mais necessário da vida cristã. Jesus foi direto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é negar algumas coisas, não é moderar os excessos, não é equilibrar. É negar a si mesmo, é tirar o eu do trono. É reconhecer que você não é o dono da sua vida, não é o centro do universo, não é o juiz final de todas as coisas. Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é linguagem poética, é descrição de uma realidade espiritual onde o eu foi destronado, foi crucificado, foi substituído por um novo centro, Cristo. Ellen White sabia que essa morte do eu não acontece de uma vez. Não é uma decisão única e pronta. É uma batalha diária, uma escolha constante, uma rendição renovada cada manhã. E o processo é doloroso, porque o eu não morre quieto. Ele luta, grita, negocia, promete mudança, superficial para não ter que morrer de verdade. Mas enquanto o eu reinar, Deus será apenas um consultor, um assistente, um coadjuvante na sua própria história. Só quando o eu cair, Deus pode subir ao lugar que sempre foi dele, Senhor absoluto, centro único, razão final de tudo. Mas existem sinais claros, marcas visíveis de um coração que aprendeu a adorar somente a Deus, que quebrou os ídolos e está vivendo em liberdade genuína. O primeiro sinal é a paz que não depende das circunstâncias. Não é ingenuidade, não é negação da realidade, não é otimismo cego. É aquela paz profunda que permanece mesmo quando tudo está desmoronando ao redor, porque a fundação não está nas coisas externas, está em Deus. A conta pode estar vazia, mas há paz. O diagnóstico pode ser grave, mas há paz. As pessoas podem te abandonar, mas há paz. Porque a fonte da paz não é o que você tem ou deixa de ter, é quem você tem. O segundo sinal é a obediência que vem antes da compreensão. Você não precisa entender tudo que Deus está fazendo para obedecer ao que Ele está pedindo. Você não exige explicações completas antes de dar o passo de fé. Você não negocia com Deus como se fosse um contrato comercial onde tudo precisa estar claro e garantido. Você simplesmente confia, obedece, segue, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece loucura, mesmo quando todos ao redor dizem que você está errado, porque sua lealdade é a Deus, não a lógica humana, não a aprovação das pessoas, não a sua própria compreensão limitada. O terceiro sinal é a generosidade desapegada. Você pode dar sem dor, porque nada do que você tem é realmente seu. Tudo é de Deus, e você é apenas um administrador temporário. Quando Deus pede que você abra mão de algo, você não trava, não entra em pânico, não sente que está perdendo parte de si mesmo. Você solta com alegria, porque sabe que Deus é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que Ele possa pedir em troca. Ellen White escreveu sobre a alegria de dar que caracteriza aqueles que realmente confiam em Deus, que veem os bens materiais como ferramentas para a obra, não como tesouros a serem acumulados e protegidos com unhas e dentes. O quarto sinal é a humildade genuína que aceita correção, que reconhece erros sem se defender, que não precisa estar sempre certo para manter o valor próprio. Quando você não está mais adorando o próprio eu, você pode admitir falhas sem desmoronar.
pode ouvir críticas sem entrar em modo de guerra, pode mudar de opinião quando confrontado com a verdade, porque sua identidade não está na sua reputação impecável, está em Cristo. Você pode ser corrigido e continuar firme, porque quem você é não depende de estar sempre certo, depende de pertencer a Deus. O quinto sinal é a alegria que não vem das conquistas, mas da presença de Deus. Você pode perder tudo e ainda assim ter motivo para adorar. Pode não alcançar seus sonhos e ainda assim estar em paz. Pode viver uma vida simples, desconhecida, sem grandes realizações aos olhos humanos e ainda assim estar plenamente realizado, porque a presença de Deus é suficiente. Não é resignação triste, não é conformismo passivo, é contentamento verdadeiro. É a descoberta de que Deus realmente basta, que Ele é o prêmio maior, que conhecê-lo é o maior tesouro que qualquer ser humano pode possuir. Esses sinais não aparecem da noite para o dia, não são produto de esforço humano, não podem ser fabricados por força de vontade. São frutos naturais de uma vida que morreu para si mesma e renasceu em Cristo, que quebrou todos os ídolos e escolheu adorar somente a Deus. E esse caminho está aberto para você agora. Não importa quantos ídolos você tenha adorado no passado, não importa quanto tempo você viveu dividido, a porta ainda está aberta, o convite ainda está de pé, Deus ainda está esperando para ocupar o lugar que sempre foi dele. Chegamos ao fim desta mensagem, mas talvez você esteja apenas começando uma jornada difícil e necessária, a de identificar e quebrar os ídolos ocultos que roubaram de Deus o primeiro lugar na sua vida. Não vai ser fácil porque esses ídolos não são estranhos, não são inimigos externos, são partes da sua rotina, coisas que você ama, pessoas que você valoriza, ambições que você nutre há anos. Mas se eles ocuparam o trono que pertence somente a Deus, eles precisam cair. Não para te fazer infeliz, mas para te fazer livre. Não para te empobrecer, mas para te dar o tesouro verdadeiro que nenhum ladrão pode roubar e nenhuma traça pode destruir. Ellen White dedicou décadas da sua vida alertando sobre esse perigo, porque ela viu que é possível perder a vida eterna, não por negar a Deus abertamente, mas por amá-lo menos do que se ama. Outras coisas. É possível ter nome no hall de membros e coração dividido. É possível professar a fé verdadeira e viver adorando ídolos invisíveis. É possível chegar ao fim da vida com uma religião impecável e um relacionamento morto com o Deus vivo. E ela não queria isso para ninguém, assim como Deus não quer isso para você. O alerta não vem de um desejo de te condenar, vem de um amor profundo que quer te salvar, te libertar, te restaurar ao propósito original para o qual você foi criado. Adorar a Deus e somente a Deus, com coração inteiro, mente inteira, força inteira. Então, o que você faz agora com essa mensagem? Primeiro, você para e examina sua vida com honestidade brutal, sem máscaras, sem justificativas prontas, sem autoengano. Você pergunta ao Espírito Santo: o que está ocupando em mim o lugar que deveria ser só teu? E você espera a resposta, mesmo que doa, mesmo que seja algo que você não quer largar, mesmo que seja alguém que você ama demais. Depois, você toma a decisão mais difícil e mais libertadora da sua vida. Você entrega, você solta, você quebra o ídolo, não pelas suas forças, porque você não tem, mas rendendo-se a Deus e pedindo que Ele faça em você o que você não consegue fazer sozinho. E então você vigia, porque os ídolos não morrem fácil, eles voltam disfarçados, eles tentam reconquistar o território perdido, eles prometem que dessa vez será diferente, que você pode mantê-los sob controle sem que virem deuses de novo. Mas você já conhece o jogo, já viu o final dessa história, já sabe que qualquer coisa fora de Deus, no centro, é idolatria esperando para acontecer.
Então você vigia, você renova a entrega diariamente, você lembra constantemente a si mesmo de que Deus é suficiente, de que Ele basta, de que tudo o mais é acréscimo, é bênção, é presente, mas nunca pode ser o centro, nunca pode ser o tesouro final, nunca pode ocupar o trono. A vida cristã verdadeira não é sobre adicionar Deus à sua lista de prioridades, é sobre fazer dele a prioridade em torno da qual tudo o mais se organiza. Não é sobre equilibrar Deus com outras coisas importantes, é sobre colocá-lo tão acima de tudo que nada mais compete, nada mais ameaça, nada mais rouba sua glória. E quando você vive assim, algo milagroso acontece. Você descobre que as coisas que você tanto temia perder não eram necessárias para a sua felicidade, que a segurança que você buscava em 1000 lugares diferentes estava o tempo todo disponível em um só, que a paz que você perseguia através de conquistas externas estava esperando quieta no lugar secreto da presença de Deus. Então, termine este vídeo não com culpa paralisante, mas com esperança ativa. Termine com a decisão firme de examinar seu coração, de quebrar os ídolos, de devolver a Deus o primeiro lugar que ele nunca deveria ter perdido. E se essa mensagem tocou você, se o Espírito Santo está falando agora mesmo com sua consciência, deixe nos comentários: Senhor, quero te dar o primeiro lugar de verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esse alerta. E que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a todos a viver o que a Bíblia ordena e o que nosso coração mais profundo deseja. Amar ao Senhor nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Somente Ele é digno.